Boa tarde, pessoal. Hoje vamos iniciar o dia 12 da Mostra MSE. Começaremos com contábeis e logo em seguida teremos dança, ciência e tecnologia, serviço social. Então, logo de início, eu já quero agradecer a palestrantes, no caso, Carol, a professora Vanessa, Giovana e Stephanie, por se disponibilizarem a apresentar esse curso, que eu tenho certeza que elas amam muito. Então, já vão guardando as suas dúvidas, já compartilha a live para os amigos de vocês que estão em dúvida entre o curso que eles querem seguir e já deixa o like. Então, eu já vou passando a palavra para vocês, podem começar. Olá, pessoal, boa tarde. Então, eu queria dizer que é um prazer estar podendo aqui falar para vocês sobre um curso que eu amo. Então, eu me formei no ano de 2015, me chamo Vanessa, atualmente sou professora de Ciências Contábeis, né? Logo depois da graduação, eu entrei no mestrado, então tenho mestrado em Ciências Contábeis, tenho também pós-graduação em Auditoria e Perícia, e atualmente eu, além de ser professora, eu atuo na área de finanças, que é a minha área de pesquisa. Então, é um prazer estar aqui podendo falar para vocês sobre um curso que eu gosto desde o primeiro semestre. Lá na frente eu vou contar um pouquinho a minha história, do porquê que eu escolhi contábeis e o quanto eu me apaixonei por essa área. Então, vai ser um prazer estar com vocês nessa tarde falando sobre ciências contábeis. Olá, pessoal. Eu sou Giovana. Eu curso contábeis na UFRN, estou no 4º período junto com as meninas e também faço parte da organização do Movimento Solidário Estudantil. Olá, pessoal. Me chamo Stephanie. É um prazer estar aqui com vocês e estou querendo muito agregar a vocês para que vocês cursem ciências contábeis. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Carol. Eu estou cursando Ciências Contábeis na UFRN com as meninas e desde já eu quero agradecer por essa oportunidade do movimento, né, por ter sido chamada para falar um pouquinho dessa nossa escolha. E aí a gente vem, né, com a questão da contextualização, né? A gente precisa primeiro falar para vocês por que a contabilidade ela é relevante para as nossas vidas. E eu não podia deixar de falar, né, tanto da nossa vida pessoal mesmo, né, como a questão empresarial. Eu vou começar falando da questão individual de cada pessoa e tudo mais. É muito comum, né, principalmente aqui no Brasil, as pessoas se dividam com muita facilidade. Devido à falta de educação financeira, e a contabilidade ela está muito atrelada a essa questão da educação financeira, né? Eu posso dizer um exemplo aqui, por exemplo, da Ailton, né? Ele que está aqui apresentando a amostra de profissões. Ele está super feliz, resolve fazer um cartão de crédito, e aí ele não vê a hora de gastar todo o limite que ele tem. Então, ele vai gastando todo esse dinheiro, vai passando o cartão e nem sente que vai vir uma fatura grande por aí. E no final do mês, ele tem uma grande surpresa, que ele está devendo horrores com o cartão de crédito, né? E aí, o que acontece? Muitos brasileiros passam a vida inteira trabalhando para pagar contas, para pagar cartões de crédito, empréstimos, enfim. E a educação financeira, ela vem justamente para a gente ter esse controle, essa administração do nosso próprio dinheiro e tudo mais. Além disso, a gente tem que falar do âmbito empresarial, né? As empresas precisam da contabilidade para ter uma noção de controle em relação ao dinheiro que entra, que sai e tudo mais. Mas, ainda mais, a contabilidade ela está sendo muito, muito importante nesse momento de pandemia, né? Porque foi algo que ninguém esperava, principalmente as empresas, né? E aí, o que acontece? As empresas estão tendo que se reinventar, né, procurar formas de inovar e para que os clientes, né, vejam a empresa e não, vou atrás dessa empresa, vou continuar consumindo os produtos dessa empresa. E um desses grandes exemplos, a gente não pode deixar de citar, é o salão de cabelos da Cabelo Leila. Eu até me enrolei na hora de falar, porque vocês sabem como é. Então, esse salão de cabelos, ele veio com um grande diferencial, que é a propaganda, que vem com esse trava-línguas e que fica na cabeça da gente, uma loucura. E aí você tem vontade de ir só nesse salão, só por conta da propaganda, gente. Então, gente, eu acho que quando a gente contar
contábeis ou qualquer outro curso, surgem alguns questionamentos. E eu acredito que muitas vezes são gerados por mitos que a gente ouve por aí, né? Então, a gente tentou trazer alguns que a gente é mais comum nessa nossa área. O primeiro deles é achar que contábeis ele é um curso de exatas. Acho que muita gente peca falando isso. Aí vem aquela questão, né? Ai, meu Deus, eu sou de humanas. E agora, gente? Aí se acalmem. Ciências contábeis ele não é um curso de exatas, ele é um curso de ciência social aplicada. E por que ele é um curso de ciência social aplicada? Porque ela é uma ciência que vai mudando de acordo com a sociedade, vai acompanhando esse ritmo. Então, por isso, ela tem esse nome, ela ganha esse nome. A segunda questão é se há muita matemática no curso. Eu acho que, assim, muitas vezes, quando eu saí com os meus amigos, eles falaram, ai, meu Deus, você está fazendo contábeis, você vê muita matemática, como é que você aguenta isso? Então, não tem tanta matemática assim. Eu vou falar da minha experiência de ser aluna da UFRN. Na minha grade curricular, a gente tem 2 matérias propriamente ditas como matemática, que é a matemática para ciências contábeis e a matemática financeira. Eu acredito que, fora isso, vai ver cálculos, alguma coisa assim, em métodos estatísticos, estatística, mas não é nada tão estrondoso para a gente morrer de medo. Uma terceira questão seria se a tecnologia ela está acabando com a profissão. Gente, eu acho que é um tabu assim que muitos, até calouros, pensam quando entram no curso. Mas assim, eu acredito que esse pensamento ele venha porque a gente conhece o contador lá no passado, que ele era conhecido como um guarda-livros. Por quê? Porque ele era aquele profissional que fazia tudo à mão, aquelas escriturações, as demonstrações contábeis, e era algo muito cansativo, né? Então, acredito que a tecnologia ela vem mais para agregar, para ajudar a gente nessa questão da escrituração, das demonstrações, de apresentar para o cliente. Então, assim, ela não vai acabar com a profissão, porque a gente é algo essencial. Essa lógica racional é algo essencial para a profissão. Então, eu acredito que ela vem para melhorar muito na questão de apresentar os dados para o cliente, fazer com que ele entenda melhor por meio dessas demonstrações. E o contador, nesse caso, ele acaba entrando cada vez mais naquele espaço de contador consultor, o que é ainda melhor para a empresa do cliente. Uma última questão aqui que eu quero falar para vocês é a questão do papel do contador. O contador, como eu falei, ele vai entrar como esse profissional consultor, que a partir da análise da performance da empresa, ele vai gerar uma visão mais ampla para o cliente, sabe? Ajudando, assim, na questão da tomada de decisão, como eu falei para vocês. Então, eu quero dizer para vocês que o contador ele é um profissional fundamental para a questão da saúde da empresa. Seja na relação com tributos e etc. A gente vai estar sempre ajudando nessa questão desse sonho do nosso cliente, nessa empresa, essa organização ou outra pessoa jurídica. Se eu puder só complementar um pouquinho. Sim. Só para a gente ter uma ideia real do como a ciência contábil é uma ciência social aplicada e o quanto, como bem Carol pontuou, que ela vai acompanhando a sociedade, foi bem ao que a gente pôde ver no processo da adoção às normas internacionais, né? Então, hoje a gente tem um padrão internacional, ou seja, o mundo, praticamente quase todos os países, adotam o mesmo padrão de contabilidade. Porque antes a gente tinha empresas globalizadas, onde ela era uma multinacional, tinha empresas em diversos lugares do mundo, e ela precisava fazer uma contabilidade específica para cada empresa. Então, isso tinha um custo muito alto para as empresas. E aí veio o padrão internacional, vamos unificar algumas normas e vamos fazer as empresas falarem a mesma língua.
Em vez de a gente ficar perdendo tempo produzindo balanço, produzindo demonstrações diferenciadas, né? Vamos colocar aí um padrão para que a gente economize nessa informação e ganhe também na questão da comparabilidade. Então, hoje a gente pode comparar empresas de diferentes países que adotam o mesmo padrão, porque as demonstrações vão estar dentro dessa questão. Então, mostra o quanto ela é uma ciência social, né? Vai se modificando de acordo com a necessidade da sociedade. Era só para complementar, para ficar um exemplo melhor. Então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a contabilidade e trouxemos para vocês aqui 2 memes que eu falo já já. Como a professora e Ana colocaram muito bem, a contabilidade ela não é uma ciência exata e ela segue uma natureza econômica e ela estuda o patrimônio, os fenômenos que acontecem com eles, as variações e o que seria o patrimônio. De uma forma bem simples, é claro que quem for entrar no curso de Ciências Contábeis vai entender bem melhor, vai ver a forma bem mais ampla do que é patrimônio. Mas, de uma forma simples, são os bens, as obrigações e os direitos. Se eu estou devendo alguma coisa, aquela coisa que eu estou devendo também é patrimônio meu. Então, é de uma forma bem simples, só para vocês entenderem mais ou menos como é a contabilidade. Aí, o primeiro meme que eu trago para vocês é: a contabilidade é igual à minha mulher. Ela capta, registra, acumula, resume, interpreta e ainda possui um livro chamado Razão. Realmente, essas são características da contabilidade. E dentre os vários livros que a contabilidade tem, um deles é o chamado Razão. O outro meme também, que a gente percebe muito, principalmente na prática, é quando o cliente acha que a empresa dele não tem solução. Quando ele conhece a interação contábil. Realmente isso acontece porque algumas empresas pensam que economiza não tendo uma assessoria contábil, mas acaba pagando mais impostos porque não tem um contador para indicar direitinho a melhor solução. Aí é isso. Pode passar. Pronto. E aí eu vou falar um pouquinho, certo, sobre os dados da nossa área. Como vocês podem ver, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem mais de 5.000 contadores. E a gente pode ver que, apesar do sexo masculino, né, ter uma vantagenzinha aí, a nossa área ela é muito equilibrada. Um desses exemplos foi em relação à nossa turma. Nossa turma tinha 23 mulheres e 23 homens quando a gente entrou. Eu lembro porque eu anotava o nome de todo mundo da turma, enfim. Mas e isso se repete no Nordeste, né? E como no Brasil também. Tentei dados mais atualizados, só que eu não consegui. O mais atualizado que eu achei foi de 2018, mas a gente ter uma ideia na questão do mercado de trabalho. A gente observa que em 2018 foram criadas e preenchidas 17 mil vagas. Então, a contabilidade ela ficou como entre as 6 profissões de nível superior que mais empregaram em 2018. Aí vocês lembram da questão que eu falei anteriormente, se a profissão ia acabar. A gente está vendo agora que ela não vai acabar, né? Ela só está crescendo cada vez mais e a gente está tomando o nosso lugar no mercado de trabalho. Pode passar. E agora a gente vai destrinchar nessa questão do mercado de trabalho em relação aos ramos de atuação, né, que uma pessoa que é formada em ciências contábeis, né, pode ir. A gente pode trabalhar numa empresa, né, como analista financeiro. Esse analista financeiro ele vai fazer o planejamento, certo, da rotina financeira dessa empresa. Temos o auditor interno, que ele vai fazer a consultoria para melhorar as operações da empresa e adicionar valor. A gente tem o contador geral, que ele vai fazer a apuração do resultado global dessa empresa, vendo tanto a questão dos prejuízos, ou das despesas, né, e das receitas, que é a questão do dinheiro que entra, o dinheiro que sai, enfim. E o planejador tributário. O planejador tributário, ele vai auxiliar na redução da carga tributária
dessa empresa, sempre dentro da lei, galera. Ninguém vai fazer nada ilegal aqui, não. Então, nessa parte da independente, a gente tem o independente, que, como a Gil falou, vai ser a mesma coisa do auditor interno, só que com a questão de que ele não vai estar ligado à empresa que ele vai estar trabalhando. Ele não vai ter ligação. Daí a gente vê o consultor. E o que seria o consultor contábil? O consultor contábil, ele vai prestar consultoria para as empresas na questão de, com fins de aconselhar as mesmas na questão de administrar os recursos financeiros, em função de recolhimento de impostos e etc. A gente vai ver o empresário contábil, que é aquele profissional que ele planeja sua empresa com os mesmos objetivos e dificuldades dos demais empresários, sendo que ele quem presta assessoria como técnico nas diversas áreas de atuação, sejam elas contábil, tributária, fiscal, trabalhista e etc. Por último, a gente vai ver o perito contador. E o que é esse perito contador? É aquele profissional nomeado pelo juiz para realizar uma perícia com o objetivo de criar elementos necessários, né, para que uma empresa ela apresente em vias judiciais ou extrajudiciais para tipo assim, gerar provas de que um fato ocorreu ou não. Sempre a questão da legislação vigente para observar esses fatos, né? As outras partes do mercado de trabalho. E só lembrando para vocês que isso que a gente está passando é uma pequena amostra de várias profissões que o contador ele pode exercer. Na parte do ensino, eu acredito que vocês já saibam o que é um pesquisador, o professor, escritor, e conferencista também já está bem amplo no mercado, que é a pessoa fazer apresentações, fazer conferências e ser remunerado por isso. Geralmente é em universidades, colégios, empresas. Então, essa parte do ensino, embora tenha muitas outras, essas são as que a gente quis trazer para vocês terem uma ideia do que vocês podem escolher. Também tem o órgão público. No caso, agente fiscal, por exemplo. Ele fiscaliza, um exemplo de um município, ele vai fiscalizar os serviços que o município estão prestando para a população. Tudo que vai, tudo que vem, para ver se toda petição está ok. E o contador público, ele vai estar dentro da prefeitura, auxiliando o prefeito e os gestores, e vai também ficar responsável pela parte de recolhimento dos tributos do órgão público. E uma das principais funções dele, que também é muito importante, que é ele quem vai divulgar pelo portal Transparência do município, do estado, enfim, as informações. Por isso que é de tanta responsabilidade essa parte de divulgação dos resultados. O auditor também, como as meninas já falaram, a função do auditor, a gente só quis trazer, mostrando que realmente nessa parte do setor público também pode ter auditor. E Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é aquela pessoa que ela vê se o orçamento, se o financeiro está de conformidade com os atos de gestão. O que seriam esses atos de gestão? É tipo as normas que a empresa estabelece. É isso. Agora a gente vai falar, né, sobre as competências e habilidades que um contador deve ter. Não fiquem assustados, achando que, meu Deus, eu tenho que ter tudo isso quando eu entrar no curso, não sei o quê. Não precisa, né? A gente vai adquirindo isso com o tempo e tudo mais. A questão da ética, né? É super importante o contador ele ser ético, afinal ele está lidando com informações de clientes, né, de empresas, então ele não pode fofocar sobre as informações, os dados que ele sabe, né? São coisas que o contador
contador ele sabe desses dados para ajudar esse cliente, para ajudar essa empresa. A atualização constante. Como já foi falado várias vezes aqui, né? Como a contabilidade ela muda de acordo com a sociedade, a gente tem que estar sempre se atualizando, principalmente em relação a leis, normas e tudo mais. Por exemplo, um desses exemplos, né? A questão da proposta da reforma tributária. O que acontece, né? Foi uma proposta para simplificar 5 tributos em um só. Então, isso muda todo o registro, né, que a gente faz em relação a esses tributos. Outra coisa é a responsabilidade social, né? O contador ele não pode só ter um olhar financeiro das coisas. Não é só porque é barato que é top, né? A gente tem que olhar também a sociedade em que aquela empresa, aquele cliente está inserido. A gente não pode, uma empresa ela não pode simplesmente prever que vai acontecer alguma catástrofe em relação à comunidade em que a empresa está inserida e não remediar aquela situação só porque é mais barato. Ela tem que olhar as consequências da atitude dela e não olhar apenas só para o money. Pode ir. Liderança, comunicação, ser crítico e ter iniciativa. Por que o contador ele vai precisar disso? A gente vai precisar dessas características porque, assim, no momento em que a gente toma frente de um trabalho, a gente necessita, né, dessa questão da liderança. Também na questão de analisar os dados, de buscar, principalmente, informações na tomada de decisão. Então, a gente vai precisar ser crítico, a gente vai precisar ter iniciativa, porque em alguns momentos a gente vai ver um errinho aqui, a gente vai ter que informar, né, para esse cliente, que ele possa tomar conta desse negócio, tomar conta dessa dificuldade. Então, pessoal, sobre a criatividade, raciocínio lógico e equilíbrio constante. Eles se ligam diretamente à capacidade de desenvolver problemas. Ou seja, a criatividade, Gil, no começo da apresentação, ela falou sobre o cabeleireira, né? E o que acontece? Essa foi uma forma até estratégica que os donos da empresa, eles resolveram fazer para ver se captava mais clientes. Aí, na parte contábil, também funciona dessa forma. A gente tem que ver as diversas formas de resolver aquele problema e isso tudo não ultrapassando a lei, né? E arranjando a melhor forma, trazendo mais benefícios para aquela empresa que o contador está trabalhando. Aí, raciocínio lógico também entra nessa parte, e também essa parte de equilíbrio constante é muito importante, porque contador, geralmente, ele trabalha com pessoas. Então, vai ter empresários que devem estar perdendo dinheiro, vai ter empresários que devem estar estressados, pessoas físicas em épocas de IRPF, que também vai estar estressada, muita coisa. Então, se a gente for tentar esbarrar naquela pessoa, bater de frente, não vai ser muito legal. Então, a gente sempre tem que ter aquele equilíbrio, saber passar para a pessoa, igual a Ana falou da comunicação, saber passar direitinho, saber explicar o que está acontecendo. É isso. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as áreas relacionadas, né? Direito, ele está muito vinculado a contábeis. Antes de eu entrar no curso, eu não tinha ideia em relação a isso. Mas está muito vinculado a contábeis porque, afinal, né, as demonstrações, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer dentro da lei. Então, para a gente fazer dentro da lei, a gente tem que saber, né? Tem que ter noção de lei, de direito, enfim. A gente também tem muita noção de administração, afinal, a gente vai lidar com pessoas, né, empresários, e a gente tem que ter noção para saber se comunicar com essas pessoas. E também, se alguém quer ser contador, né, ele pode também optar para ter um escritório, né? A administração vai ajudar nesse quesito. E a questão do curso de economia. Economia ele está muito vinculado porque são duas áreas que trabalham muito com dinheiro. Então é importante
ter noção em relação à moeda, em relação à inflação, e é isso. Bom, pessoal, então eu agradeço mais uma vez as meninas que fizeram essa apresentação de uma forma tão legal e descontraída para que a gente pudesse falar desse curso, que às vezes assusta quando as pessoas vão ver, mas é um curso que muito importante para a sociedade. Então, eu vou contar um pouquinho a minha história, certo? Vou tentar resumir ela, porque ela é bem longa no ramo da contabilidade, apesar de poucos anos, né? Mas eu não foi o primeiro curso que eu escolhi, contabilidade. Eu entrei em outro curso. Não vou falar aqui, porque não quero dar moral para outro curso. Mas, na verdade, quando eu comecei a ler um pouco sobre contabilidade, eu resolvi que eu queria entrar em contabilidade. Eu me lembro muito bem de eu chegar para os meus pais e falar assim, vou fazer vestibular. E era na minha época, ainda era vestibular, não era Enem. Entreguei a idade um pouco agora, né? Mas eu falei para os meus pais, vou fazer vestibular em Ciências Contábeis. Eu me lembro deles não conhecerem muito bem o curso e ficar, não, como assim? Como é que você vai sair desse curso para Ciências Contábeis? E eu lembro do meu pai ligar para o amigo que ele que era contador e perguntar, ó, Vanessa está querendo fazer contabilidade, o que é que você acha? E essa frase fica na minha cabeça até hoje, eu tenho que passar um pouco mais melhorada, né? O que é que o amigo do meu pai falou? Não se preocupe, porque desempregada ela não vai ficar. Então, como as meninas bem pontuaram, a gente tem uma gama de opções que a gente pode estar atuando na área da contabilidade. Sejam de opções de trabalhar dentro de um escritório até ir a concurso público. Então, a gente passa por diversas opções, a gente tem diversos ramos que a gente pode estar seguindo e a gente já pode ter ideia de que a oferta de emprego realmente ela é vasta, né? É claro que, da mesma forma que a oferta é grande, a gente também tem muitas pessoas se formando na área de contabilidade e a gente precisa ter diferenciais para se colocar nas melhores ofertas e conseguir os melhores empregos. Mas é uma área que, sim, ela tem uma gama de opção muito grande. Então, eu fui e entrei em contabilidade. Quando eu entrei, eu tinha o objetivo de fazer concurso público. Eu acho que quando a gente pega no primeiro semestre de Ciências Contábeis, eu acho que 70% dos alunos entram com o interesse de concurso público e muito deles é auditor fiscal. Todo mundo fala, eu quero ser auditor fiscal. As meninas podem até confirmar se com elas foram assim também ou se não. Sim, foi sim. Mas, na época que eu entrei em contabilidade, eu queria fazer concurso, porque era uma época que eu já vinha estudando para concurso, e realmente a disciplina em que eu encontrava maior dificuldade em não aprender. Hoje em dia a gente tem muito videoaula, muitos cursos na internet, mas naquela época não era tanto. Então, a disciplina que eu tinha dificuldade de entender sem estar dentro de um curso era realmente a contabilidade. Então, eu entrei com esse intuito de fazer concurso, porque nós temos uma vasta área de concurso também. Todo município, todo estado precisa de um contador. A gente tem dentro do Tribunal de Contas contadores, a gente tem dentro dos centros para auditoria também. Então, é uma grande ramo para concurso também. Só que logo no primeiro semestre eu me apaixonei pelo curso de uma forma que eu não pensava mais em concurso público. Eu queria ser contadora, porque eu acho que a mágica da contabilidade é realmente você transformar números em informações. Então, eu acho isso fantástico, porque o que para muitas pessoas acabam sendo apenas, é só esse dinheiro em caixa. O contador enxerga muito mais qual é a oportunidade, o que é que você pode fazer com esse dinheiro em caixa, como é que você pode rentabilizar, como é que você pode aumentar esse dinheiro, é bom, é ruim? Então, a gente começa a ter várias análises a partir de números. Então, a gente transforma número em informação. E essa informação ela é usada na tomada de decisão. Então, todos os dias na nossa vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional, quando a gente fala do ramo de uma empresa, a gente está diariamente tomando decisão. E dentro dessas decisões, muitas delas envolvem dinheiro. Não é? E na vida de todo mundo, a gente, seja dentro da nossa empresa ou seja dentro da nossa vida
pessoal, a gente está tomando decisão baseada em números. Então, a contabilidade está produzindo esse número e está analisando esse número também, fazendo com que sejam tomadas as melhores decisões. Então, eu me apaixonei por isso no primeiro semestre. E aí eu entro também na ideia de que ao longo do curso, eu entrei para um estágio no escritório de contabilidade, então eu enxergo essa como uma vantagem do curso também, que a gente tem uma gama de oferta de estágios. Então, quando a gente pega nossos alunos, quando a gente vai para o quinto, sexto semestre, quase todos eles já estão atuando em estágios, sejam em órgãos públicos ou sejam em empresas privadas, mas a gente pode ter essa oferta de estágio e poder decidir qual o caminho que a gente quer trilhar realmente, né? Porque, como a gente viu, são várias opções, então a gente precisa se identificar e escolher qual vai optar. Eu entrei no escritório de contabilidade, gostei muito, mas também queria algo mais, eu queria aprender mais, e foi quando surgiu a oportunidade das monitorias no curso também, que a gente vê muitas disciplinas tendo essa oportunidade de desenvolver monitoria. Então, foi quando eu descobri que eu queria sala de aula, foi quando eu tive a oportunidade de ser monitora das disciplinas de finanças e contabilidade de custos. Então, a professora, eu digo a ela que ela foi um anjo na minha vida, porque ela me incentivou a eu não ter vergonha de ir lá na frente, de falar, de me comunicar. Então, lá eu descobri que realmente eu queria ser professora, seguir a carreira docente. E aí eu tive a sorte também de ter começado o mestrado na UFRN, aqui de contabilidade. Então, hoje a gente já tem um programa de mestrado, que é recente. Eu fiz parte da segunda turma. Hoje eu acho que já está na quarta ou na quinta, não tenho certeza, mas é uma vantagem do que os nossos alunos hoje podem ter, que é ter o alinhamento da teoria e a prática. Então, também de seguir, eu quero ter a prática, mas eu também quero desenvolver meus aportes teóricos em cima do assunto. Então, eu posso sair da graduação e já entrar no mestrado para me aprofundar nesse conhecimento e ter também essa carreira docente, certo? Então, dentro do curso, eu ainda tive a experiência de trabalhar em empresas de auditoria, então eu pude fazer um pouco de auditoria independente, que é algo que eu também gosto bastante. E pude ser professora também, que eu fui professora das meninas, né, da UFRN, como professora substituta, logo que eu finalizei o mestrado. Então eu passei um tempo como professora substituta. Paralelo a isso, tinha minha carreira também de empresária contábil e de auditoria. Hoje eu não resido em Natal, hoje eu estou morando em Boa Vista. Então, atualmente, eu trabalho com essas mesmas experiências, né? Não sou mais professora da UFRN, mas meu coração está aí com as meninas e com todo o curso. É um curso muito bom, com professores novos, atualizados, professores que buscam realmente trazer o alinhamento entre teoria e prática. Então, quem escolher esse curso, saiba que vai poder, acho que as meninas podem confirmar o que eu estou falando, ter essa experiência de saber que é um curso teórico, mas é um curso que tem muita prática. Então, você pode desenvolver suas habilidades, como bem Giovana pontuou. Não se preocupe em ter as habilidades para entrar, mas saiba que são habilidades requeridas no nosso projeto pedagógico do curso e que em cada disciplina a gente tenta desenvolver essas habilidades nos nossos discentes, que esse é o objetivo, né? Então, atualmente eu trabalho com a parte de assessoria de investimentos, né? A parte de finanças. E aí foi quando as meninas colocaram aí meu Instagram, eu disse, eu não estou preparada ainda para essa exposição, porque eu não era de rede social, mas com a pandemia eu senti a necessidade de entrar e poder contribuir compartilhando conhecimento, que eu tenho a frase que dita a minha vida é conhecimento compartilhado, é conhecimento redobrado. Então, é uma forma que eu encontrei de compartilhar o meu conhecimento. E é isso, eu sou apaixonada por contabilidade, e se eu pudesse eu passaria aqui o dia todo falando, porque eu acho que é uma ciência que deve sim ser mais valorizada, mas cada vez mais a gente vê que a sociedade vem entendendo o nosso valor, e coloco isso também como responsabilidade dos contadores também, demonstrar para a sociedade o nosso valor, que como as meninas fizeram uma apresentação perfeita, conseguiram explicar que vai desde a vida pessoal, vai desde os aspectos de pessoas físicas até pessoas jurídicas. Então, a gente consegue encontrar um pouquinho de contabilidade todos os dias da nossa vida. Então, eu acho que eu defendo essa profissão,
Acho que é uma profissão do futuro, não vai acabar. O aspecto tecnicista vai acabar, né? Graças a Deus, porque antes a gente tinha que ficar fazendo registros em cima de registro e perdia muito tempo quando a gente ia analisar a informação. Então, isso aí vai acabar, a gente vai ter softwares, já tem, né? Softwares especializados em fazer isso por nós, e a gente assume realmente o nosso papel de produzir informação, de auxiliar na tomada de decisão. Então, acho que quem escolher esse curso tem que gostar realmente dessa ideia de analisar números e de ser uma pessoa proativa, porque eu acho que essa é uma característica importante para realmente auxiliar as empresas na tomada de decisão. Então, é isso. Essas são as minhas experiências pessoais, né, desde o início do curso até hoje, que eu atuo e espero atuar até o último dia da minha vida. Eu digo que eu gosto tanto de contabilidade que eu quis ensinar a contabilidade, né? Só quando a gente gosta realmente daquilo é que a gente quer ensinar. Então, quem escolher o curso vai ser bem feliz também, garanto. As meninas estão felizes, não estão? Super! Com certeza. Olha aí. Obrigada mais uma vez pelo convite. Então, gente, para finalizar essa parte, né, das apresentações e a gente poder ir para perguntas, a gente trouxe uma frase bem impactante do livro Pai Rico e Pai Pobre. A contabilidade é possivelmente um dos assuntos mais áridos do mundo e pode também ser mais confuso. Mas se você quiser ser rico, pode ser o mais importante. Então, para vocês analisarem um pouco essa frase e realmente pensarem sobre o curso, pensarem sobre... Porque a gente está falando aqui de contabilidade, mas também pensarem numa coisa que vocês realmente gostem. E é isto. Eu acho, Stephanie, só para complementar, tem uma frase que a gente costuma falar muito, que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, se você gosta de negócios, se aprofunde mais no curso, que realmente você vai ver que não tem como falar de negócios e não falar de contabilidade. Exatamente, verdadíssimo. E agora é nosso momento para as dúvidas, né? Se vocês tiverem aí a gente vai respondendo. Certo, galera? Eu achei uma pergunta aqui. O que motivou vocês a escolher este curso? Vai aí, Stephanie ou Ana, depois eu falo. Pronto, eu posso iniciar. De início, eu pesquisei um pouco sobre, e eu já fazia essa parte de contabilidade, porque eu morava com minha avó e ela tinha esse negócio de ficar gastando muito. Então, eu conseguia controlar, eu conseguia fazer com que ela juntasse dinheiro e tal. Aí eu fui pegando essa parte de finanças, saber controle de saídas e entradas. Aí quando eu fui pesquisar o curso, de início eu pesquisei muito essa parte de economia, mas essa não me agradou tanto a grade, as matérias, as disciplinas e tal. Mas Ciências Contábeis foi o curso que mais me agradou, porque eu vi que estava sendo uma coisa que eu já gostava de fazer, então eu acabei entrando. Comigo foi assim também. De início, eu não pensava em contábeis. Para ser bem sincera, eu tinha outros planos. Mas aí eu fui ler sobre, achei interessante, vou dar uma chance, né? Estava começando, tinha acabado de fazer Enem, tinha acabado de sair do ensino médio.
E, gente, pelo amor de Deus, como caloura, eu já comecei a amar. Tipo assim, eu achei tudo tão interessante que se vocês escolherem, eu sei que vocês vão, vocês vão ver que, tipo, a gente passa em balanço patrimonial. Menino, que coisa perfeita é aquela, hein? Que a gente fica maravilhado. Perfeito quando bate, viu, gente, o balanço. Mas quando não bate, aí você se acalma e não bate. Calma, atenção. Então, acho que é assim, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo curso e agora, assim, estou quase na metade, né? E é uma paixão, assim, que ela só vem crescendo a cada período. Comigo foi mais assim, eu digo que contábeis me escolheu mais do que eu escolhi ele. Eu não pretendia. Na verdade, eu tenho inveja de quem assim nasceu e disse eu quero ser tal coisa. Não é. Comigo não é assim. E aí, o que aconteceu comigo, né? Eu sempre gostei muito de matemática. Eu era uma das que, antes de entrar no curso, eu disse, menina, certeza que eu vou ver muito matemática aí, vai ser alto cálculo em todas as matérias e tudo mais. E hoje a calculadora, né, minha melhor amiga, porque, menino, não faço nada sem ela. Então, eu fiquei surpresa totalmente nesse curso, eu não esperava. E hoje eu pretendo ser professora, porque eu adoro, gente. De verdade, é uma área que eu me apaixonei muito, é a área de pesquisa, essas coisas. Então, vale muito a pena você se permitir, né? Se você tem esse desejo, né? Você se permitir vivenciar isso. Outra pergunta. Vocês sentem alguma diferença de oportunidades para homens e mulheres na contabilidade? E aí, galera? Assim, posso falar? Pode. Em relação a... É porque, como a gente bem falou, a contabilidade tem diversos ramos de atuação, né? Então, quando a gente pega o ramo de atuação, a parte de tributos, a parte de concurso, a parte, quando a gente fala de auditoria, controladoria, esses aspectos, a gente não sente tanta diferença entre a escolha, né, entre profissionais mulheres ou homens, o gênero influenciando nisso daí, né? A gente vê diferença nas aptidões, né? As mulheres preferem determinadas áreas e homens outras, mas uma área que eu vejo ainda incipiência, ou seja, falta mulher ali naquele mercado, é a área de finanças. Eu acho que quando a gente pega a preferência, a gente vê que os homens eles ainda dominam mais essa área, mas a gente já vê muitas mulheres migrando e tentando entrar nesse mercado. Então, eu acho que se tivesse um lugar que poderia ter um pouco de diferença, ainda ter uma maior superioridade em relação de mulher e homem, seria o de finanças, que eu acho que ainda tem uma maior quantidade de homens no mercado. Que eu observo, né? Certo. Perguntaram também, participar de uma empresa júnior é uma boa oportunidade? Stephanie, essa é para você. Gente, é maravilhoso. Eu iniciei no primeiro semestre ainda, na empresa júnior, e foi incrível. Está sendo incrível, porque eu ainda não consegui sair, porque a experiência que você ganha... os professores também têm alguns que eles são super motivadores para ensinar você a prestar serviço, a lidar com o cliente. E eu me vejo hoje, antes eu era super calada, eu não conseguia socializar muito bem. Então, na empresa júnior, você se desenvolve muito como pessoa e como profissional também. Quem tiver oportunidade na UF, eu faço parte da Conte e é maravilhoso, simplesmente. Você aprende muito e lá geralmente não é alguém trazendo para você, entendeu? É você que vai ter que buscar soluções para o problema daquela pessoa, aí falar com o professor, pesquisar em algum lugar. Então, é muito dependente, assim, você fica procurando, você fica solucionando problemas e é muito bom. Quem tiver oportunidade, seria muito, muito vantajoso para vocês participarem. Eu acho que a empresa...
ela ajuda muito no desenvolvimento daquelas competências e habilidades, né, do profissional, e é o que a gente chama também de aprendizagem baseado em problemas, né? Então, vocês passam a aprender a solucionar e alinhar a teoria à prática no momento que acontece. Então, acho vantajoso demais. Na minha época, não tinha empresa que estava parada, na época que eu fiz. Eu acho que, assim, tem também a questão dos projetos, né? Eles também têm o projeto de imposto de renda, que eles também contam com voluntários, que a gente, alunos de contabilidade. E eu acho muito interessante porque, assim, a gente vai colocando em prática já, né, desde cedo, assim como outros projetos também que ele tem, que a gente já vai fazendo aquilo tudo na prática, tendo aquela noção já de como é, e muitas vezes no início do curso mesmo, porque, tipo assim, eu não participei antes como voluntária do IRPF, mas eu poderia ter participado, né, desde o início do curso, e, tipo assim, eles dão toda uma assessoria, explicam como é. Tem um curso antes de começar mesmo a ser voluntário, você faz um curso para ter uma noção, né, e você tá ali lidando com pessoas, tá fazendo tudo ali o que você vai fazer mais para frente já, né. Complementando o que a Ana está falando em relação ao projeto de declaração de imposto de renda, né? Eu participei por 2 anos e é muito interessante porque, pelo menos para mim, né? Eu não tinha essa noção, né? Do quanto a gente lidava com o público, com pessoas e ter esse acesso com a comunidade, né? Você saber lidar com clientes. Tem clientes raivosos, mas tem clientes que são amorzinhos e é muito importante essa experiência, né, para a gente já ter uma noção para quando a gente já estiver formado e tudo mais. Outra pergunta. Dependendo do cargo, o profissional de contábeis, que o profissional de contábeis exercer, ele chega a acompanhar o dia a dia de uma empresa? Sim, com certeza. Né? A gente tem o que a gente trabalha, existe a contabilidade interna, que a gente chama, que é quando o contador ele trabalha dentro da empresa. Então, esse é o que, de fato, tem um acompanhamento maior do dia a dia empresarial, porque ele está ali vendo todo o fluxo de caixa, né, toda a informação gerada no momento em que ocorre. Então, a tempestividade em relação a isso. E a gente tem também contadores que são externos a empresas, que é quando a contabilidade é terceirizada, né? Quando contratam um escritório contábil. Ele já não acompanha o dia a dia, mas ele consegue entender a partir das informações prestadas da empresa para o escritório como é que se deu a movimentação naquele mês das operações financeiras da empresa. Mas, quando a gente fala do aspecto da atuação contador, né? Mas a gente tem controllers, que eles trabalham dentro da empresa, então acompanham o dia a dia. A gente tem assessor financeiro, que trabalha dentro do dia a dia da empresa. Então, depende muito da opção que vai estar escolhendo, mas eu diria que quase 80% dos contadores, né, dependendo da opção, trabalha acompanhando o dia a dia da empresa. Eu não falei, Giovana, mas quando pode ter surgido uma dúvida, né, quando eu trabalhei para auditoria, o que de fato um auditor independente faz, né? A gente fica um tempo dentro da empresa porque a gente vai analisar as demonstrações, as informações que estão sendo divulgadas, se elas estão de acordo com as normas. E existe o auditor interno, que é aquele que vai cuidar dos processos operacionais de controles dentro da empresa. Então, esse acompanha diariamente o dia a dia da empresa, soluciona problemas, investiga gargalos, se tiver, ele vai corrigir. Então, depende muito do ramo, mas eu acho que 80% dos ramos escolhidos vão estar acompanhando o dia a dia da empresa. Show. Perguntaram também qual a dica vocês dão para quem está iniciando agora? Bom, eu acho que principalmente se permitir. Você se permitir vivenciar as oportunidades que a universidade em que você, né, vai apresenta. Se tem empresa júnior, vai-se embora. Se tem algum projeto, vai-se embora também. Porque é nessas experiências que a gente realmente vai aprendendo na prática a relação com o curso. Alguém quer complementar alguma coisa? Se acalmem, né? Se o balanço não bater, como eu falei,
Olhem direitinho que vai bater, e eu tenho certeza que vocês vão achar a sensação incrível, porque eu achei, viu? E eu vou deixar uma reflexão para vocês. Gente, na contabilidade, débito não é débito e crédito não é crédito, viu? Só para vocês terem uma noção. Mas eu acho que o conselho perfeito é o que o Giovana pontuou bem. Eu acho que isso aí, para qualquer curso que vocês escolham, é o fato de você ter aceitar das oportunidades que a universidade oferece, né? A universidade é um mundo de conhecimento, então você aproveitar tudo que ela pode te ofertar, você ter dedicação, você fazer com zelo, você colocar realmente ali a sua intenção em tudo que ela te oferece, eu acho que contribui bastante para o profissional que você vai querer ser. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que o período da universidade é onde a gente ainda pode errar. Depois que fechou, você recebeu o canudo, ali é sua vida, já era. Então, se você deixar para errar depois que recebeu o canudo, então pode já ser tarde demais. Então, aproveitem o período que vocês têm dentro do curso para fazer o máximo possível, se dedicar. E ali vai ser quem vai estar criando toda a bagagem que você, a malinha que vocês vão levar para o mercado de trabalho, vocês vão formar dentro da universidade. Não adianta querer formar, eu vou fazer a matéria de qualquer jeito, lá na frente, quando tiver um problema, o meu cliente quiser isso, eu vou e volto e estudo. Aí você já perdeu tempo, e tempo na nossa sociedade, tempo é dinheiro, né? Então a gente não pode deixar para corrigir lá no futuro. Então se permitam, aproveitem as oportunidades, se dediquem, estudem, vão atrás de conhecimento, que com certeza isso vai contribuir muito no profissional que vocês serão. Acredito que isso em qualquer área, e em contabilidade não seria diferente, eu acho. Outra pergunta: qual a média salarial? Muito relativo. Depende muito do cargo que você vai. Exatamente, depende muito, né? Pode ser um auditor. Concurso, os salários são mais elevados, dependendo de qual concurso escolha. Na nossa área, quando a gente tem empresários contábeis que faturam muito bem, né? Que tem aí um alto ticket médio dos seus funcionários ou dos seus clientes. A gente tem a parte de auditoria, que é uma área que ela é uma carreira que ela é baseada em fazer com que, no fim, você se torne sócio da empresa, então você vai subindo degraus, e o fim é ser sócio da empresa, então é uma carreira muito também importante. Talvez no início você não ganhe tanto, mas o que ela te oferece de oportunidade lá para frente é uma boa carreira. E também eu percebi que vai muito do seu esforço. Se você foi um aluno que na universidade estava levando tudo com a barriga, com certeza quando você for no mercado de trabalho, as empresas não vão te dar o salário que você quer, vai ser o salário que você merece. Se você não se esforça, se você não é um bom profissional, com certeza um salário bom você não vai ter. Então vai muito de você, vai muito do esforço também, do que você quer. Né? Porque, assim, o bom profissional é aquele que ele se atualiza, ele coloca foco, né, nas coisas, se atualizar em relação a gente vê, como a gente falou, que é uma ciência social que muda com a sociedade, a professora falou que está mudando, né, sempre. A gente tem que estar se atualizando, então também não venham com essa de que, eu vou estudar no curso e vai ser isso e vou aplicar isso para minha vida todinha. Não vai. Vocês vão continuar estudando, mesmo depois que acabar. Mas não fiquem com medo, vai ser cada vez melhor para vocês, tanto para a vida quanto para o profissional, né? Perguntaram também quais outros cursos de graduação poderiam ser indicados para complementar a contabilidade. Creio eu que sejam as áreas relacionadas, né? Tipo direito, administração. Assim, é só no imaginário. Faz mais sentido. Eu acho também que um curso que complementaria muito seria talvez tecnologia da informação, né? Eu acho que a gente tem muito contador hoje que foi para essa área, que é desenvolver os softwares, os sistemas de gestão, que estão se dando muito bem. Então, porque
Imaginem você produzir um sistema, um software sem entender de contabilidade. Então, às vezes, você tem que cruzar uma declaração com o outro, um livro com o outro, informação com o outro. Então, se você já tem a facilidade, você entende disso e entende da linguagem da tecnologia da informação, você faz um software alinhado, perfeito, para contribuir aí com a vida do contador. Então, estão sendo muito valorizados também, ter esse conhecimento de tecnologia da informação. Eu pelo menos não estou vendo mais nenhuma pergunta. A gente finaliza. Como está terminando também, né, o tempo, como é 4 horas já acaba, a gente poderia finalizar também. E qualquer coisa, gente, vocês também podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, Facebook. Então, fica a critério de vocês. Já seguem a professora para uma É verdade. São as melhores alunas do universo, fazem até aqui. Podem seguir. Sigam. Mas estou disponível, gente. O que vocês precisarem, como eu disse, é uma área que eu gosto e gosto de ver pessoas mais virando. Porque as meninas foram minhas alunas, mas hoje já são minhas colegas, minhas amigas, que eu vou levar para a vida toda e que já vão estar compartilhando. A Giovana já falou que quer ser professora também. Adoro. Vamos estar trocando experiência. São minhas Com amigas certeza. para a vida. Então, Gil, passa o slide. Acho que tem um último, né? Tem. Só para a gente dar tchau para vocês. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Um prazer quando vocês me deram a oportunidade, né, de estar aqui mostrando um pouquinho do nosso curso, o quanto ele é interessante, o quanto ele é importante para a sociedade. Então, quem ficou interessado, por favor, vão em frente, façam, que é muito bom mesmo. Eu queria muito agradecer. Eu estou acostumada em relação ao movimento, né? Estou muito amada de estar na organização, estar atrás das câmeras. E foi uma oportunidade muito, muito incrível, né? Poder falar do curso. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, né? Tirou suas dúvidas e tudo mais. A Gil, pelo convite, né? Eu achei esse um movimento bem legal, porque muita gente, assim, até em questão de quando não está na pandemia, né? Não consegue ver a mostra, assim, às vezes bate o horário, ou então não consegue ir até a instituição. Então, só tenho a agradecer, né, ao movimento, a Gil, pelo convite. A gente já vem de experiência passada, né? Ano passado a gente foi com palestrante também, com a professora Vanessa, na UFRN, então é isso. Eu só tenho a agradecer e achei uma iniciativa muito, muito legal mesmo. Eu também, eu agradeço o convite de Giovana, do movimento, estar com minhas alunas num dia aqui falando sobre algo que eu amo e ver que elas também amam, então isso mostra o quanto a gente está no caminho certo quando eu falo em relação ao curso, né, despertar esse interesse, essa paixão dos nossos alunos. Então, é um curso muito vasto, é um curso muito prático, teórico e prático, dinâmico.